Leitura da Bíblia, o livro dos Reis. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o segundo livro dos Reis, e nós estamos no capítulo 18, 19 e 20. Então nós vamos iniciar o capítulo 18, sendo o título do capítulo Ezequias restabelece o culto do Senhor. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confirmou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Então ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar a Ala e a Abó, junto ao rio de Gozã, e as suas cidades, e as cidades dos Medos. Portanto, não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabissares e a Rabissaques de Laquis com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do
arqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavadeiro. E chamaram o rei, e saíram eles a Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, e Rabizaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que te estribas? Dizes tu, porém, são palavras só de lábios, há conselho e poder para a guerra? Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele cajado de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confia. Se, porém, me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou? Dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém. Agora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e tu poderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos de meu senhor? Quando tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar, para o destruir. O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, filho de Equias, e Sebnas, e Joá, e Rabizaque, rogamos-te que fales aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabizaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor e a ti, para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? Rabizaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e respondeu, dizendo: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes, e saí a mim, e comam cada um da sua vinde e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinha, terra de oliveira, de azeite, de mel, e assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sepharvaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses da terra, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandato do rei havia, dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Iquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá,
filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhes fizeram saber as palavras de Rabizaque. Capítulo 19. Ezequias ora na casa do Senhor. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Bem, pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Fazei, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos de Ezequias foram a Isaías, e Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabizaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquins. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para fazer-te guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarás? Porventura as livrarás os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã e a Arã, a Rezef e aos filhos de Éden, que estão em Telazar? Que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade e do rei da cidade de Serfavaim, Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, portanto não eram deuses, mas obras de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão. Assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou a dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me impedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria? Ouvi, esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e blasfemastes?
e contra quem alçastes a voz e ergueste os teus olhos aos altos, contra o Santo de Israel. E por meio de teus mensageiros afrontastes o Senhor, e disseste: com a multidão de meus carros subi aos altos dos montes, aos lados do Líbano, e cortai os seus altos cedros, e as suas mais formosas faias, e entregarei nas suas pousadas extremas. Até no bosque do seu campo fértil, eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouvistes que já dantes fiz isso? E já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzistes as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso os moradores delas, com poucas forças, ficaram pasmados e confundidos. Eram como as ervas do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado antes de amadurecer. Porém o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e restou tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantaram-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisloque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar, Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que,
não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei a esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Toma uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ela se sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se à sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus, mas seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Naquele tempo enviou Berodaque, Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouvi a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o arqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso continua vos abençoando, vivificando esta leitura em nossos corações. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.